Saúde a todos, com a paz do Senhor. Meu nome é Aguinaldo. Vamos trazer aqui falar sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3. E vamos falar também que a igreja não vai ver ela não vai ver o anticristo. A igreja vai ser arrebatada antes. Então o título que eu trago para esse vídeo é A Apostasia e a Revelação do Anticristo, o Dia do Senhor, que é um período, até a segunda vinda de Cristo. Mas nós vamos falar especificamente sobre em 2 Tessalonicenses. Veja bem, 1 Tessalonicenses fala sobre o arrebatamento da igreja. 2 Tessalonicenses fala sobre a segunda vinda de Cristo e a chegada do anticristo. Veja bem, nesse estudo não está falando de arrebatamento da igreja, nem que o arrebatamento da igreja vem antes. Então vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 1, diz: irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, o que não vos demoveis das vossas mentes com facilidade, nem vos perturbeis, que por epístolas, que por palavras, que por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Observe que o versículo 3, ele vai falar sobre esse dia do Senhor. E aqui é que as pessoas pensam, nesse versículo 3 que eu vou ler, que as pessoas pensam que aqui o anticristo vai se manifestar para a igreja de Cristo. Isso não é verdade. Veja aqui, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo e o filho da perdição. Quando ele diz, isto não acontece, isto ele se refere ao dia do Senhor. Paulo diz aqui, embora que a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, não é invenção de Paulo, ele diz, isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelada o homem da perdição. Ele está dizendo aqui que o dia do Senhor, ou a grande tribulação, bem como a segunda vinda de Cristo, não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo. A apostasia é o afastamento da fé. E o aparecimento do anticristo é antes da grande tribulação e da segunda vinda de Cristo, que está lá em Apocalipse 19, de 11 a 16. Então Paulo disse que isso não vai acontecer primeiro, que primeiro acontecer vai vir apostasia. Irmãos, o que vai vir no mundo apostasia, as pessoas vão apostatar da fé, vão afastar-se da fé. Isso é agora, antes da grande tribulação. Quando já está acontecendo muitas pessoas já estão apostatando da fé. Ele disse que a apostasia vem primeiro e depois o homem do pecado, ou seja, o anticristo. Veja bem aqui que não está se referindo nesse texto exatamente que o anticristo vai se apresentar à igreja. Veja o que é que diz aqui. O versículo 6, ele diz, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Veja que ele aqui, o Espírito Santo detém,
E com efeito o ministério da iniquidade já opera, aguardando que somente seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e a destruição pela manifestação da sua vinda. Então o anticristo ele não pode se apresentar à igreja, ele não pode se apresentar, ser revelado ao mundo enquanto a igreja de Cristo está aqui. E também esse versículo aqui, de Mateus 16, 18, ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eles não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Então, o anticristo realmente ele não vai ser revelado, porque a igreja de Cristo ela vai ser retirada antes. Cristo vai retirar a sua igreja antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Ou também chamado dia do Senhor. Então é esse versículo que diz aqui, esse versículo 3 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3, que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo, o filho da perdição. Isto aqui ele está se referindo ao dia do Senhor, que a apostasia e o anticristo não vai, apostasia que o dia do Senhor, ou seja, a grande tribulação e a segunda vida de Cristo, não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado. É exatamente o que está lá no Apocalipse. Você vê que primeiro vem o cavalo branco. Cristo vem lá no capítulo 19, do versículo de 11 a 16 do Apocalipse. Então a Bíblia fala fielmente. E eu já fiz muitos canais, muitas pessoas comentarem e dizer que a igreja vai passar por grande tribulação, baseado nesse versículo 3. Mas o versículo 6, 7 e 8 desmente tudo isso, que ele está detido, ele não pode se apresentar. Irmãos, o que Deus determinou, o homem não adianta fazer que não consegue. E se for tentar fazer, só vai quedar com os burros na água. Não adianta. Porque Deus determinou e vai ser do jeito. A Bíblia, ela se cumpre da maneira que Deus determinou. Então a igreja de Cristo ela vai ser arrebatada antes. Aqui em 2 Tessalonicenses ele não fala de arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja fala em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51 e 52. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 15 a 17. Apocalipse 3, versículo 10, ele diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo para experimentar o que habita sobre a terra. Então, veja bem, ele fala, te livrarei da hora. Ele não diz livrarei na hora, ele livrarei da hora. Israel, Deus livrou Israel das pragas na hora. Israel estava lá no Egito, ele não saiu, mas não aconteceu as pragas com Israel. Agora a igreja aqui, o Senhor nos livra da hora. Da hora que a igreja não está aqui. A igreja vai estar com Cristo lá no céu, no terceiro céu, onde habita o Pai Celestial. A igreja, quando ela sair daqui, irmão, está muito próximo, viu? Eu acredito que pode ser esse ano ainda. Veja bem, quando nós saímos daqui, a igreja vai para o tribunal de Cristo, que é lá nas estrelas. Eu acredito que é lá no seio de Abraão, lá nas estrelas. Eu não sei, a Bíblia não diz que nós vamos ao tribunal de Cristo. E lá nós não vamos ser julgados, porque o povo, a igreja de Cristo não vai ser julgada, ela já foi julgada no Calvário. Jesus já pagou o preço pela igreja. Mas nós vamos ir para lá para nós receber galardão. É claro que aquelas obras mortas,
será como palhas, como feno, é queimado. Mas as obras boas, ela é apurada como ouro. Quanto mais leva fogo, mais fica puro. Então, é importante que nós estejamos prontos, porque, irmão, vou falar uma coisa para você. Ai daqueles que ficar na grande tribulação. É terrível. A grande tribulação, irmão, é horrível. E eu vou falar, e a grande tribulação não é 7 anos, a grande tribulação é 4 anos. A grande tribulação propriamente dita é 3 anos e meio. E o anticristo tem mais 6 meses mais ou menos para a construção do templo, para ele fazer as alianças e tal. E é 4 anos. Então você vê que lá, que apresenta primeiro é o cavalo branco, que é o anticristo. Então, irmãos, mas nós devemos nos preparar para a retirada da igreja. Jesus vai levar a igreja e devemos acender as nossas lâmpadas. O Senhor já falou esses dias em profecia, traiu os irmãos, disse para nós acendermos a nossa lâmpada. Isso é, para nós ficar mais ativo, mais avivo, mais espiritual, mais consagrado na presença do Senhor. Quando Moisés subiu ao monte, Deus falou para o povo, diz o povo que se santifique. E Deus mandou o povo se santificar. Então nós devemos nos santificar. E devemos ter cuidado. Porque, irmão, vou falar uma coisa aqui. Quando nós chegarmos no céu, acaba todos os nossos problemas. Lá no céu você não vai lembrar nem de nada que aconteceu aqui durante sua vida que você viveu aqui. Estaremos para sempre com o Senhor. E depois nós vamos descer. Nós vamos vir com Cristo na segunda vinda de Cristo. Está lá no Apocalipse capítulo 19, versículo de 11 a 16. A igreja de Cristo vem com Cristo. Vem já uma igreja glorificada para reinar com Cristo 1000 anos aqui na terra. Que é na chegada de Cristo na terra, no final da grande tribulação, na guerra do Armagedão, que Israel vai ser salvo. Irmãos, tudo da palavra de Deus vai se cumprir, está se cumprindo e vai se cumprir rigorosamente. Você não precisa nem ter uma preocupação, que cumpre-se, porque Jesus disse, passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Então vamos arrepender, deixar aqueles costumes, aquelas coisas, vamos ficar mais olhando para o céu. E levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem. E aqui eu peço a você que dê o like para mim, irmãos, dê o like, porque para que essa palavra possa chegar a outras pessoas que não conhecem Jesus. Se inscreva no canal, acione o sininho para você saber o sininho das notificações, para você saber quando eu postar novos vídeos. Me ajude para a glória e honra do Senhor e Jesus que abençoe. Amém.